Olá! Você está no canal Federais do Ensino, Papo Trânsito. E o papo de hoje é sobre uma daquelas infrações que, olha, a gente vê todo dia, mas que ainda gera uma confusão danada. A famosa falta de seta. Vamos falar sobre a falta de sinalização. Parece uma pergunta boba, né? Virar o volante e pronto. Mas será que é só isso mesmo? No trânsito, gente, o jeito que a gente avisa o que vai fazer é tão, mas tão importante quanto o movimento em si. E é justamente esse idioma das ruas que a gente vai decifrar hoje. Então, bora mergulhar de cabeça nisso. O nome oficial, aquele que está na lei, é deixar de indicar com antecedência. Parece complicado? Que nada! A gente vai ver o que isso quer dizer na prática olhando direto na fonte, no documento oficial. Olha só isso aqui. O que está na tela é basicamente o Guia do Agente de Trânsito. É a ficha de fiscalização do Manual Brasileiro. É aqui que está tudo detalhado, preto no branco. O código da infração, em qual artigo da lei se baseia e o mais importante para a gente, quando o agente deve multar. É a nossa fonte primária. E aqui, pessoal, está o pulo do gato. A palavra-chave é com antecedência. O que isso significa? Simples. A seta tem que vir antes de você começar a virar o volante, antes de pisar no freio para reduzir. Pensa assim, a seta é um trailer do que você vai fazer, não um resumo do que já está acontecendo. É um aviso, não uma narração. Beleza, então a gente já entendeu o que é a infração. Mas e aí? Por que é tão importante ficar de olho nisso? Bom, as consequências não são poucas e estão bem claras lá no código. Para começar, vamos falar da gravidade. Isso aqui não é uma infraçãozinha leve nem média. Deixar de dar seta é considerado uma infração de natureza grave. O Código de Trânsito não tá para brincadeira com isso. E o que vem junto com uma infração grave? Pontos na carteira. E nesse caso são 5. 5 pontos direto na sua CNH. Uma só dessas já dá uma bela pesada no histórico, né? E, claro, não é só ponto, né? Infração grave também significa multa. Pois é, além de complicar a situação da carteira, tem a penalidade que dói no bolso. Aquele simples esqueci a seta pode acabar custando bem caro. Certo, mas vamos ao que interessa, em que situações na prática o agente de trânsito vai pegar a caneta e aplicar a multa? A ficha de fiscalização que a gente viu antes deixa isso bem mastigadinho para nós. Vamos lá para os exemplos do dia a dia. Não deu seta para virar na esquina? Multa. Foi fazer um retorno e esqueceu de sinalizar? Também. Até para sair da garagem ou de um estacionamento. E olha essa que muita gente não se liga. Se você dá seta para um lado, mas vira para o outro, também é infração. A seta tem que conversar com a direção do volante, tem que ser coerente. Agora, se preparem porque vem a parte mais interessante na minha opinião. O manual não diz só quando multar, ele também diz com todas as letras quando o agente não deve autuar. E eu aposto que algumas dessas situações vão te surpreender. Se liga só nisso aqui. Sabe aquela rua que acaba e você é obrigado a virar para a direita? Não tem outra opção? Pois é, nesse caso não precisa da seta. A mesma coisa se você está saindo de uma garagem direto para uma rua de mão única. E essa aqui é crucial. Se a pessoa faz uma conversão proibida e não dá seta, ela vai ser multada pela conversão proibida, que é mais grave, e não pela falta de sinal. A lei foca sempre na infração principal, na mais perigosa. Faz sentido, né? Bom, já vimos o problema, as multas, as exceções. Mas e aí? Como fazer o certo? A boa notícia é que o Código de Trânsito é bem claro e nos dá duas formas, ambas totalmente válidas para a gente se comunicar na rua. A primeira, claro, é a seta. A luzinha que pisca, todo mundo conhece. Mas a segunda é que muita gente esquece ou acha que é gambiarra, o gesto de braço. E ele tem o mesmo valor legal da seta. Ou seja, se a luz queimar no meio do trânsito, usar o braço não é quebra-galho, é o procedimento padrão, tá na lei. E os gestos são esses aí, ó, super simples e universais. Braço esticado para fora, vou virar à esquerda. Braço dobrado para cima, formando um L, vou virar à direita. E o braço para baixo, balançando um pouquinho, estou diminuindo a velocidade ou vou parar. Não tem erro. Para a gente ir fechando o nosso papo, vamos voltar um pouquinho para o começo para entender o porquê de tudo isso. Porque não é só uma regra boba para gerar multa, né? Existe um princípio de segurança muito importante por trás. E está aqui, direto do artigo 35 do Código. O condutor precisa indicar o propósito dele de forma clara e com, olha a lei de novo, devida antecedência. Ou seja, não é um favor que a gente faz, é um dever.
O objetivo é deixar tudo mais claro, mais previsível para todo mundo que está na rua. No final das contas, gente, a seta ou o gesto com o braço são como as palavras do idioma do trânsito. São as ferramentas mais básicas de comunicação que a gente tem ali. Usar esse direito transforma o que poderia ser um caos num lugar onde um consegue prever o que o outro vai fazer. É sobre cuidar de si e cuidar dos outros. É segurança coletiva. Então fica aí a pergunta para a gente pensar no nosso dia a dia ao volante. A sua seta é um aviso, uma intenção comunicada aos outros, ou ela é só um reflexo que você liga depois que já começou a virar? Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor, produzido por J. Nascimento. E aí, gostou deste conteúdo? Então já sabe, né? Deixe o seu like e siga as nossas redes sociais. O e-mail é federaisdoensino@gmail.com.